Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com a gente no podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 28. O tema de hoje é o Derby de Lisboa. Benfica e Sporting jogam na tarde de sexta-feira. Jogam? Interrogação. Já está sendo chamado de Derby do Covid, mas a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho com o Bruno Andrade. Tem Jorge Jesus, técnico do Benfica, que aqui no Brasil está mais no noticiário do que nunca, né? O Flamengo está sem técnico e o Jorge Jesus automaticamente torna-se um grande candidato. O Abel Ferreira é alguém que tem a ver com esse derby, um cara que era do Sporting, era jogador do Sporting, que a torcida do Sporting tem uma certa relação de amor e ódio com ele. A bola da vez hoje no Sporting é o Rubem Amorim, técnico jovem e campeão português. E vamos falar bastante de Lisboa com o Bruno Andrade, que é colaborador do UOL, que trabalha para a CNN em Portugal, que mora em Lisboa há alguns anos já, ele vai contar para a gente, e que conhece tudo do mercado, do jogo e de tudo que acontece no futebol português. O Jamil Chad, infelizmente, hoje não está com a gente, teve um probleminha de saúde na família dele. O Jamil queria muito ele que escolheu, o Jamil que escolheu falar de Benfica e Sporting, que ele queria conversar sobre Lisboa, que é uma cidade que quem não gosta de Lisboa? Meu caro Bruno, boa tarde para você. Obrigado por participar com a gente aqui do Futebol Sem Fronteiras, amigo. Boa tarde, Júlio. Um abraço para o Jamil de casa. Numa próxima a gente discute bastante o futebol português, Lisboa e muito mais. Obrigadão pelo convite. Eu não sei de tudo de mercado, não sei de tudo de futebol, mas tento procurar saber, tentar fuçar o máximo possível. Mas uma coisa a gente está de acordo: Lisboa é espetacular e somos apaixonados aqui por Portugal, pela capital do país. São quantos anos morando aí, Bruno? Completei agora 6 anos em setembro. Já são 6 anos morando em Portugal, depois de um longo período em São Paulo, que na verdade eu sou do interior de São Paulo, sou de Lorena, e muitos anos em São Paulo, depois vim para cá, Lisboa 6 anos, fiz um pouco de tudo aqui dentro do jornalismo e agora, como você bem disse, na CNN e continuo como colunista do UOL. Muito legal. A CNN, que é uma nova empreitada da mídia portuguesa, né? A TVI 24 horas, TVI, que é um dos canais abertos lá de Portugal, acabou, Bruno? Virou CNN? Sempre existiu duas TVIs, né? A TVI, que é generalista, uma espécie de Globo, aberto, Record, né? um canal aberto, com novelas, enfim, tudo mais. E a TVI tinha um canal específico de jornalismo, de notícias, a TVI 24. E então, o grupo TVI, a Média Capital, comprou uma franquia, essa é bem verdade, da CNN. Então, a TVI 24 tornou-se a CNN, a mesma estrutura, só que com novos contratados, uma nova roupagem, digamos assim, uma nova forma de tratar o jornalismo. Então, boa parte daquelas pessoas que trabalhavam na TV 24 permaneceram na CNN. É o meu caso, além, claro, como eu disse, de outras contratações de peso aqui, porque tem muito jornalista de peso que acabou sendo recontratado ou contratado pela CNN. Muito legal. Essa questão, a CNN Brasil é a mesma coisa, né? Uma espécie de franquia, e a CNN, que é a marca mais famosa do mundo em termos de jornalismo, sem dúvida nenhuma, a marca mais famosa do mundo é a CNN, expandindo aí para vários países do mundo, inclusive Portugal. Legal. Bruno, Benfica Sporting. O que significa esse derby para Lisboa? Principalmente com o ângulo do torcedor do Benfica, Bruno, porque para o torcedor do Sporting, eu conheço alguns, meu amigo Manuel Canelas, meu amigo Chico Caldeira, todos sportinguistas, estão todos felizes da vida que o Sporting foi campeão depois de 20 anos. Mas para o Benfica, o Porto, nos últimos 20 anos, foi muito mais rival esportivo do Benfica do que o Sporting, né? O Sporting ganhou um campeonato depois de tanto tempo, né? O Porto e o Benfica dividem-se, né? Cada hora um ganha um título, os dois estão sempre na Champions League. Como que é essa rivalidade Benfica-Sporting? A gente te pergunto também, porque, por exemplo, ontem eu estava conversando sobre Liverpool e Everton.
Mas o grande rival do Liverpool é o United. Não, mas o rival da cidade é o Everton. Mas nunca teve muita disputa. O Sporting com o Benfica tem disputa, sempre teve disputa, é que ultimamente não teve mais. Sim. Explica pra gente como que é essa rivalidade. Sim, a grande rivalidade do futebol português, historicamente, é Sporting e Benfica, mas visto que o Sporting, nos últimos 20 anos, ficou um jejum de quase 20 anos sem ganhar o título nacional aqui, porque aqui muito se fala a Taça da Liga, a Taça de Portugal, a Supertaça, mas o que vale aqui para eles, evidentemente... Ninguém dá bola, né? É a Liga Nacional, é o mais importante. Então, o Sport até ganhou taças, ganhou supertaças, mas o torcedor mesmo, aquele mais fanático, nunca considerou isso como título de fato, de peso. Então, muito por conta desse afastamento do Sporting pelos títulos nacionais, nesse caso, criou-se uma rivalidade, no caso, aumentou uma rivalidade que é entre o Porto e o Benfica, entre o norte do país e o sul, médio, e aqui a parte média do país. Mas agora, recentemente, como eu disse, no título passado, na temporada passada, o Sporting foi campeão com o Rubem Amorim, o treinador jovem aqui do futebol português, o mais badalado. Nesse momento, a rivalidade voltou, não diria que voltou, mas ficou quente outra vez. Ficou aquela disputa do tipo, eu ganho aqui, você ganha ali, a gente está de volta em cima, estamos por cima da carne seca. Então, é uma situação que eu já morei em São Paulo durante muitos anos e percebia Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mas por ser uma cidade com único que tem 2 clubes apenas, é uma rivalidade excepcional, brutal. Aqui os torcedores do Sporting e do Benfica eu nunca vi, sinceramente, e repito, mesmo tendo morado em São Paulo e viajado pelo mundo, conhecendo outras rivalidades, eu nunca vi nada assim, porque é uma questão também cultural, aquela questão, porque o Sporting é o clube que é mais determinada classe social, o Benfica é de outra classe social, o Benfica é aquilo, o Sporting é aquilo. Então, para mim, é a grande rivalidade, apesar, repito, da rivalidade também uma questão cultural, social entre o Porto Cidade e Lisboa, porque Lisboa é a capital e o Porto sempre olha como Lisboa, é como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro. Basicamente isso, você conhece Portugal tão bem quanto eu. Mas Madrid, Barcelona, né? Madrid, a capital Barcelona, contra a cidade mais importante de outra região do país, né? Exatamente. Muitas vezes, muito sinceramente, claro, o Porto, ou quem é do Porto, sente-se inferiorizado por motivos óbvios. Acho que, de fato, muitas vezes olham para Lisboa de outra maneira, mas também há um pouco daquela coisa da vitimização, é tudo porque é Lisboa, é tudo porque Benfica e é Sporting. Então, mas é um clássico que vai ser na Luz, estádio do Benfica, tem tudo para ser um grande jogo, apesar aí de algumas ausências, e falaremos sobre isso, evidentemente, mas hoje, tendo em vista aquilo que é o futebol português, volta a chama a ficar bastante acesa entre Sport e Benfica. Eu estou procurando aqui, eu estou olhando para baixo, que eu estou procurando, já encontrei, olha que beleza. Eu estou procurando aqui no meu celular, eu vou tentar mostrar para vocês enquanto a gente fala. Tem um sorvete, tem um picolé que é listradinho vermelho e branco, em que foi feita uma versão verde e branca para comemorar o do Sport. Eu vou mostrar, até porque o nome do picolé é sensacional, considerando que é futebol, mas eu vou mostrar. Eu já consegui baixar quando você vai ao estádio, ou pelo menos perto de Alvalade, que é o estádio do Sport, os sportinguistas estão sempre com esse picolé, que no caso aqui chama gelado, né? O sorvete para nós aqui em Portugal é gelado. Exatamente. Que na Itália em Portugal é gelado. A gente que aqui no Brasil também inventou muitas palavras, né? Ô, Bruno, como que é para um brasileiro viver em Portugal? Tem muitos, né? Centenas de milhares de brasileiros que moram em Portugal. Eu amo de paixão, mas passei 4 meses, 2 meses, nunca morei por 6 anos como você morou. A questão de ser brasileiro em Portugal tem as vantagens óbvias, né? Você tem uma comunidade muito grande, você tem um idioma que é igual, não é idêntico, mas é o mesmo. Várias referências, né? Lojas, músicas brasileiras que são tocadas no rádio. Não dá muito para ficar com saudades do Brasil. Mas você, como brasileiro em outros lugares do mundo, podem até sofrer qualquer tipo de xenofobia por ser estrangeiro, não por ser especificamente brasileiro. Você, como brasileiro em Portugal, sofre esse tipo de coisa? Você é uma pessoa que tem exposição, que é um jornalista? Ou acontece, mas não é tanto assim? Conta um pouquinho pra gente. Dá para olhar pelos dois lados. Tem o ônus e o bônus de ser português, as vantagens e as desvantagens de ser um brasileiro morando em Portugal. As vantagens você já elencou e são várias. A língua ser praticamente a mesma, a culinária ser muito próxima, a questão do clima
mais perto possível do clima tropical, basicamente Lisboa, ou que seja o Porto, mas enfim, Portugal é aquilo que mais se aproxima em relação a clima, não é, por exemplo, tão frio como Espanha, Itália, enfim, ainda mais os países nórdicos, por exemplo. Então tem essa facilidade do clima ser um pouquinho parecido, apesar que faz um frio, mas um frio totalmente suportável. A questão também da cultura, da questão das músicas, do dia a dia, a segurança, que para mim é o mais importante, poder sair na rua a qualquer momento e não ter preocupação nenhuma. O custo-benefício, muito sinceramente, perto das outras capitais, eu vou falar por Lisboa, mas diferentemente de Londres, de Madrid, por exemplo, outras cidades grandes da Europa, Lisboa, e vou falar no Portugal, no geral, o custo-benefício é interessante. Então, tem mais vantagens do que desvantagens. Portugal é barato, Portugal, né? Assim, Portugal é barato perto de outros países. A grande questão é que... E mesmo perto do Brasil, acho, mesmo com conversão. No dia a dia, é uma cidade barata, perto das outras cidades. A grande questão aqui é que, para o português em si, aí nem vou falar pelo brasileiro, eu falo pelo português, se você tira por base que o salário mínimo aqui não passa dos 600 euros, e geralmente um aluguel de um apartamento minimamente decente, numa região ok de Lisboa, você paga 700, 800 euros, ou seja, ao mesmo tempo que o custo-benefício para quem vem de fora é legal, mas no fundo, para quem é português, não é tão simples assim, engana um pouco. Claro. Então essas são as vantagens, enfim, lá atrás, e a desvantagem, evidentemente, é isso. Por ser brasileiro, óbvio que a xenofobia existe, já aconteceu mais, já aconteceu menos, volta a acontecer mais, também, claro, no meu caso, mais pela exposição na televisão, eu me exponho mais, falo mais, então automaticamente tudo que eu falo tem uma repercussão maior, e quem não gosta vai tentar me criticar pelo fato de ser brasileiro, mas não tem a menor dúvida que também quem trabalha no dia a dia aqui, não sendo jornalista, sofre tanto quanto eu, mas sofre mais calado, sofre escondido. A minha exposição acaba por impulsionar alguns desabafos e daí em diante isso vai atrapalhando. Mas como eu disse, tem mais vantagens do que desvantagens, mas quando essas desvantagens aparecem, no caso da xenofobia, do racismo, aí você coloca em xeque se vale a pena participar, vale a pena estar aqui por tudo isso. Mas, por enquanto, eu vou levando, tentando administrar, tentando cuidar da saúde mental. Mas, repito, adoro Lisboa, sou apaixonado por Lisboa, mas tem essas peculiaridades negativas que a gente tem que lidar durante o dia. Você, dia a dia. Quando está no ar, fala o brasileiro ou você adapta termos? No começo, quando eu entrei na televisão aqui, eu entrei de forma como convidado. Ia um programa ali, outro programa aqui, uma televisão aqui, outra televisão ali. E eu tentava me policiar para tentar falar o mais próximo possível do português de Portugal. E depois eu comecei a perceber com o tempo, já de forma mais concreta na televisão, sendo contratado, que eu não precisava disso, que soava muito forçado, muito. Depois eu coloquei para mim o seguinte, não, tem palavras que eu vou falar mesmo o português de Portugal, senão as pessoas podem ser que não entendam. Quer dizer, no fundo, o português entende o brasileiro perfeitamente, porque a língua é muito parecida. A forma como as novelas entraram brasileiras aqui em Portugal facilitou muito aquilo que é a percepção da linguagem no Brasil. Então, mas eu hoje uso muito pouco as palavras de Portugal, mas uso, por exemplo, quando eu vou falar que o jogador foi para o vestiário, eu sempre me policio para falar balneário. Balneário. Quer dizer, mas as são palavras básicas, palavras... As palavras básicas, por que eu vou falar golo se é gol? A pessoa entende. Por que eu vou falar equipa se é equipe? Ou seja, então, algumas palavras eu ainda uso, o sotaque vai ser o meu sempre, acho que eu posso morar aqui durante 40 anos, que eu não quero ter o sotaque português, eu quero manter essa identidade brasileira, continuar com o meu sotaque do Brasil, mas as palavras às vezes soltam, mesmo que eu não queira, de repente solta ali um autocarro, por exemplo, que é o ônibus para a gente aqui e passa. Não, tem algumas palavras que são tão diferentes, e a gente sabe qual é, não é necessário falar com sotaque, não é necessário usar a construção gramatical, até, que é diferente, que o português usa em muitas palavras, mas adaptar uma palavra ou outra, eu mesmo quando vou para Portugal, converso com meus amigos, faço isso, eu converso em brasileiro, né? Que eles chamam de brasileiro, né? Que também não é, né? É português, mas eles chamam de brasileiro, e adapto uma palavra ou outra. Olha aqui, vamos ver se vai aparecer a foto, ó. Olha lá, que a gente está o próprio, né? Que a gente está aparecendo com a telinha atrás, mas esse aqui, o vermelho aqui, é o nome do sorvete, é o sorvete tradicional, né? Com as linhas vermelhas, o chocolate. E aí, como o Sporting foi... Exatamente. E ele tem as cores do Benfica. Como o Sporting foi campeão, lançaram uma versão comemorativa
do sorvete com as listrinhas verde e brancas. Agora, o sensacional é o nome do sorvete. Perna de pau. É demais, né? Aí a gente tem que fazer uma piadinha, né? Tem que fazer uma brincadeirinha. Quer dizer, o sorvete que homenageia o time é o sorvete do perna de pau. Obviamente, aqui no Brasil não é o caso em Portugal, né? Aqui a gente chama de perna de pau quem joga mal o futebol, Brunão. Em Portugal, logicamente, não deve existir essa brincadeira, né? O termo. Eu estou tentando lembrar agora aqui qual é o termo mais habitual que não seja muito um palavreado ousado demais, eu não me recordo, mas perna de pau aqui não é o mesmo contexto. Fala perna de pau, grosso, né? Grosso, pois é. Ruim. Exatamente. Muito legal. E falando sobre o derby, daqui a pouco eu vou querer ouvir mais sobre Lisboa, sobre os seus lugares prediletos, alguma dica para quem, agora que as viagens estão reabrindo, antes que fechem de novo, Antes que feche de novo, alguma dica sobre Lisboa, vou entrar nessa também. O derby, quer dizer, o Jorge Jesus para a gente é o grande nome desse derby, com o ângulo brasileiro. O Jorge Jesus, que foi campeão com o Benfica, foi para o Sporting, até um movimento inesperado na época, você já estava aí, né? E sim, na temporada 17-18, quase foi campeão com o Sporting, né? Bateu na trave e justamente perde um jogo para o Benfica, né? Na reta final do campeonato. Sim. Foi um jogo que acabou sendo definitivo, né? Que eu lembro que o Brian Ruiz, aquele costarriquenho, perdeu um gol cara. Inacreditável, né? Que era o gol do gol empate. Todo aberto. Sim. E aí tem aquela cena do Jorge Jesus ajoelhado no chão, né? Que nem. Então, essa do ajoelhado primeiro foi quando o Benfica do Jesus perdeu pro Porto com o gol do Kelvin, do brasileiro. E aí ele ajoelha. Só vem de antes. De antes. Só que nesse jogo do Brian Ruiz ele não ajoelha, mas evidentemente deve ter. Se não chorou, faltou pouco. Agora recentemente aconteceu o mesmo com o gol do Seferovic contra o Barcelona. Exatamente. O gol perdido pelo Seferovic no final do Barcelona, e aí exatamente. A gente lembrou, o Jorge Jesus sempre se ajoelha no chão daquele jeito, quando lamenta, né? A pergunta que todo torcedor do Flamengo quer saber, Bruno, tem alguma chance do Jorge Jesus deixar o Benfica no meio do caminho para voltar para o Flamengo? Lembrando que o Benfica começou muito bem a temporada, voando, ganhando todos os jogos, mas tropeçou 2 vezes e perdeu a liderança para o Sporting e para o Porto, né? Está um ponto atrás dos dois. Sim. Tá ali, tá na disputa, mas está um ponto atrás dos dois. Se perde esse derby agora, já começa a descolar um pouquinho, fica 4 atrás, pelo menos, do Sporting. E na semana que vem, tem o jogo contra o Dinamo de Kiev pela Champions League, que o Benfica precisa ganhar e torcer para o Barcelona tropeçar contra o Bayern em Munique. Possivelmente time reserva, possivelmente estádio vazio lá em Munique, além de muito frio. Dá para o Barcelona ganhar, mas pode muito bem não ganhar, né? Benfica pode se classificar, voltar para o mata-mata da Champions depois de muito tempo e num grupo, com Barcelona e Bayern, né? Não é um grupo trivial, não é um grupo qualquer, mas também pode ser eliminado. Quer dizer, em uma semana a temporada do Benfica vai ser uma semana bem importante para a temporada do Benfica. Né? Não sei se isso importa pelo Clássico, pela Champions. Sim. Eu não sei se isso importa para a tomada de decisão do Jesus ou não. Uma coisa que para mim aqui é clara, e não só para mim, mas para boa parte dos jornalistas, é que o Jorge Jesus, independentemente do que vai acontecer na Liga Nacional e na Champions League, ele em junho sai do Benfica. Ele só renova com o Benfica se acontecer cair um asteroide na Terra e as coisas mudarem da noite para o dia, o que eu acho muito improvável no caso da renovação dele. E por quê? Relação? O que acontece? Não, porque o Benfica já percebeu que mudou o presidente, na verdade. Não sei se repercutiu no Brasil. O antigo presidente chegou a ser detido. Ele agora já foi solto, está em casa, mas ele é alvo de suspeitas. Mais longevo da história do Benfica, né? Do Benfica, quase 20 anos no comando do Benfica. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, enfim, prejudicar o clube, prejudicar o fisco, enfim, são várias as suspeitas em cima do presidente. Por conta disso, ele sofreu um impeachment, ou para casa, não chega a ser um impeachment, ele se afastou do cargo quase que de forma obrigada. Antes do impeachment, exatamente. Já vimos isso. E o vice-presidente dele era o Rui Costa, o ídolo português, antigo jogador do Milan, no próprio Benfica, e o Rui Costa assumiu provisoriamente, depois foi feita uma eleição, o Rui Costa ganhou. E o nome do Jorge Jesus nunca foi unanimidade no grupo do Rui Costa. O Rui Costa nunca viu o Jorge Jesus com bons olhos para ser o treinador. Ele era o cara da campanha
o Luiz Felipe Vieira, mas o Rui Costa, mesmo sendo vice, não era tão Não era adepto muito assim do Jorge fã, Jesus. porque... E boa parte da torcida aqui, digo até mais do que a metade da torcida era contra o retorno do Jorge Jesus, muito por conta do fato de ele ter saído por Sporting logo depois, enfim. E por ser um treinador que historicamente não aposta na base, e o Benfica nos últimos anos tem apostado muito na base, então sempre teve essa discussão. E o Rui Costa, eu não digo que o Rui Costa não goste do Jorge Jesus, mas o Rui Costa tem outras preferências do que o Jorge Jesus. Só que na época ele era vice-presidente, a escolha do Jesus foi uma escolha pessoal do Luiz Felipe Vieira, porque são amigos de longa data. Veio o Jesus para cá, o Rui Costa aceitou, vice-presidente, e agora como presidente, sabemos que o Rui Costa tem outras preferências, então, e tendo em vista que a chance de o Benfica fazer algo espetacular, ser campeão da Liga dos Campeões é algo muito, muito, muito improvável. Então o Jesus, entre informações e feeling, não fica a partir de junho de 22, quando termina o contrato. Já a saída dele agora, em janeiro ou dezembro, por exemplo, digamos que perca do Sporting de goleada, perca do Dinamo de Kiev e não passe de fase, ainda assim eu acho improvável que ele caia. Eu não vou falar 100%, não vou cravar que ele fica, nem cravar que ele sai, mas a chance dele sair é muito pequena. Ele não quer sair pelas próprias pernas, ou seja, se o Flamengo fizer uma proposta para ele, ele não vai aceitar, ele só vai embora se o Benfica mandar ele embora, aí ele vai embora. Porque ele não vai deixar o Benfica. Ele não vai sair para... Isso é informação 100% credível. Ele não sai do Benfica por opção. Ele sai hoje. Em junho é outra história. Agora, hoje ele só sai do Benfica se o Benfica demitir. Então, e aí, claro, se você falar assim, se você perder do Sport de goleada, e cair para o Dinamo e nos classificar, aí pode acontecer, a pressão vai ser grande. Mas acho improvável que aconteça tudo isso assim em tão pouco tempo. Então, a chance do Jesus ir para o Brasil hoje, repito, não vou cravar 100% que não vai, mas é mínima o Jesus sair hoje, entre dezembro e janeiro. Agora, em junho, dependendo de como tiver o mercado no Brasil, se o Flamengo tiver treinador ou não, se o Jorge Jesus tiver a pretensão de fato de ir para a seleção brasileira, se o Tite sair depois da Copa do Mundo, aí é outra história. Claro, porque a maior chance do Jorge Jesus assumir a seleção brasileira é ele vir para o Flamengo e ser campeão brasileiro de novo com o Flamengo, campeão da Libertadores. Ou traço outro cenário, sabendo que ele não fica a partir de junho e a seleção brasileira já está atrás de um novo nome, não à toa tentou o Xavi, não conseguiu, ficou muito claro que o Brasil não conta com o Tite para depois da Copa do Mundo. O próprio Tite, pelo que também sei, a gente sabe não quer ficar. Ou seja, é quase que oficial, entre aspas, que a CBF procura um novo nome. Então, eu traço um cenário na minha cabeça aqui. Jorge Jesus não fica no Benfica a partir de junho. De junho até dezembro são 5, 6 meses para a Copa. O Jorge Jesus pode muito bem voltar para o Brasil de férias, curtir o Rio de Janeiro, assinar um pré-acordo com a seleção brasileira e pegar a seleção em janeiro e ficar 6 meses de folga, sem ter que voltar para o Brasil para assumir um clube, seja o Flamengo ou outro. São 6 meses de tranquilidade até assumir a seleção brasileira. Eu acho que esse é o caminho mais lógico, muito sinceramente, para mim, na minha cabeça, sabendo que o Jorge Jesus tem o interesse de ir para a seleção brasileira, sabendo que o Tite não vai ficar. Tem dois lados aí, né? E sabendo importante que a seleção procura um novo nome. Claro. Não, a seleção vai trocar de técnico no final da Copa do Mundo. É que geralmente a gente não vê, ao contrário do futebol alemão, por exemplo, né, que convive muito bem com isso, olha, daqui 6 meses, daqui 1 ano, o técnico vai ser tal. E o que está lá continua trabalhando normalmente, né? O Brasil nunca fez isso, né? Geralmente o técnico da seleção, ou mesmo de qualquer clube, ele é decidido na hora que tem que decidir. Né? Não antes, mas pode acontecer aquela coisa de bastidores, ó, Jesus. Uma conversa. Exato. Geralmente. Ou do tipo, ele fica à espera, mas fala assim: ó, seleção brasileira, eu tô livre a partir de junho. Mas se o Real Madrid bater na minha porta aqui, ou se bater um outro clube X, eu vou. Mas se por acaso não chegar nada muito interessante, chegar aqui um Besiktas, chegar aqui um Al Hilal de novo, eu vou esperar. Teria muito sentido pegar o Flamengo, se o Flamengo tiver disposto a fazer que nem o United, né? Olha, eu vou ter um interino por 6 meses. E vamos lá, né? Tudo bem, tem um planejamento de elenco que sempre passa por treinador, que é importante. Mas o Flamengo tem um elenco construído já. Né? O Flamengo não vai perder. Eu não consigo ver o Flamengo pegar. Eu acho que teria lógica alguém ficasse 6 meses, segura o cargo para o Jesus para vir em junho.
Mas eu não vejo o Flamengo fazendo isso com a pressão que vive o Flamengo, com a eleição agora presidencial. Se você, a não ser que você garanta para a torcida. Ó, claro, se você... 1º de junho, Jorge Jesus está aqui, ou 1º de junho, por aí, né? Porque a temporada acaba claro. em maio, mas, né? Mas se isso acontecer, matam o Benfica é capaz que mande embora. Né? Matam ele aqui, entendeu? É uma coisa, claro, são vários cenários que vão sendo traçados. Para mim, aquele que parece mais plausível é o Jesus ficar até junho aqui, independentemente dos resultados que venham a acontecer, para o bem e para o mal, sai em junho e fica à espera de proposta. Pode acontecer, por exemplo, do Flamengo contratar alguém de peso, foi atrás, e chega em junho e percebe, não, esse treinador aqui não vale a pena, eu vou atrás do Jesus, está ficando livre agora. Pode acontecer. Essa é uma possibilidade também, do jeito claro. que o Flamengo tem moído técnicos ultimamente, é uma possibilidade bem grande. E eu sempre digo, né, o técnico da seleção, a partir de 2023, é quem for o campeão lá brasileiro da Libertadores em 2022, porque é assim que funciona no Brasil. Claro, em 18, se o Tite caísse, ia assumir o Renato Gaúcho, que era o campeão da Libertadores e que fazia o Grêmio jogar um futebol que todo mundo gostava. Quem for campeão em 22 é quem a mídia vai estar falando aqui para assumir a seleção brasileira no lugar do Tite. Tendo informação que foi veiculada no Brasil e depois o próprio Xavi confirmou que existia esse trabalho do Xavi ser um auxiliar do Tite para assinar depois da Copa, eu penso, espera lá. Então, são 2 informações são 3 informações. Primeiro, que querem o Xavi. Segunda, que já buscam um substituto. E o terceiro é o estrangeiro. Ou seja, só que era o Caboclo, né? Mas era o Caboclo, claro, que acabou caindo. Então, sim, hoje não tem ninguém na CBF pensando em nada. Né? Então, eu acho que é difícil a gente fazer essa conjectura. Mas bem interessante, quer dizer, a gente saber que o Jorge Jesus, nesse momento, não deve sair, a não ser que seja saído, o que também é difícil de acontecer. E aí, em junho, vai estar livre. Quer dizer, o Flamengo deve estar pensando nisso. Caramba, será que eu deixo alguém de interino aqui e o Jesus? Mas ele tem que ter a certeza do Jesus, ele tem que dar um jeito da torcida saber disso, mas que isso não seja oficial para não queimar o filme do Jesus em Portugal. É um xadrez aí, é um quebra-cabeças que a gente vai ter que esperar. E outra, vou colocar mais um elemento para esse quebra-cabeças aí, Bruno. Se o Benfica fica sem técnico, o quão forte seria o nome de Abel Ferreira? O Abel Ferreira é uma pessoa que dentro do Benfica há um apreço, as pessoas têm interesse, né, na forma como de trabalhar do Abel, mas o Abel não é um nome. Fala-se aqui já de outros nomes, entre eles o Pepa, que é o treinador hoje do Vitória de Guimarães, que, se eu não me engano, acho que foi o próprio UOL que confirmou a informação que o Pepa chegou a ser procurado pelo Santos recentemente, antes mesmo do Carille, acho que já tem uns bons meses isso. E o Pepa foi um antigo jogador do Benfica, foi treinador da base do Benfica e é um jovem treinador também, na mesma linha do Rubem Amorim e do próprio Abel Ferreira, dessa nova geração aqui. Então o Abel eu não coloco como descartado, mas faz parte ali de uma lista que, sem dúvida alguma, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Até porque o Abel, evidentemente, que se o Benfica batesse a porta, olha, vem para cá, eu acho que o Benfica, sendo o país de origem do Abel, um grande clube, com grandes investimentos, o Abel balançaria com uma eventual proposta. Mas nesse momento aqui o Benfica vê outros nomes e digo mais, muito se fala aqui, porque o Pepa é uma primeira opção, isso é uma coisa que todo mundo sabe aqui dentro, nos bastidores, mas se por acaso não acontecer, eu acho que existe uma grande chance do Rui Costa, até pelo know-how que ele tem no futebol mundial, de buscar um estrangeiro. Ele tem abertura em vários clubes, tem abertura com vários estrangeiros, treinadores, enfim. Então não descartaria essa possibilidade. Mas o Abel Ferreira hoje não é um nome falado nos bastidores, é um nome que de fato acompanham, gosto, mas não é falado. O cara veio aqui, ganhou 2 Libertadores no mesmo ano com o Palmeiras e ele não é o candidato principal a assumir o Benfica. Isso me indica, Bruno, que assim, por mais que aí em Portugal, obviamente, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores tenham gerado mais atenção, eu notei isso agora, nos últimos 2 anos, quando eu passei um período por aí. Notei que tinha mais gente sabendo do que acontecia no Brasil, como eu disse, e era óbvio que era por causa do Jorge Jesus, né? Mas não só Jorge Jesus, outros técnicos portugueses que acabaram vindo, né? O Antônio Oliveira agora treinou o Atlético Paranaense, o Abel, óbvio, o Jesualdo no Santos, enfim. Mas ainda assim não se dá o peso que a gente acha que deveria ter. O fato do Abel ter tão bem. A gente pode olhar por esse lado, mas eu nem vou entrar pelo lado da desconfiança do Benfica pensar, mas será que o Abel é um bom treinador? Será que o Abel vai dar conta do recado? Eu acho que não é essa a discussão maior. A discussão aqui é que existem nomes à frente do Abel e já não é de hoje.
Como eu disse, o próprio nome do Pepa é um treinador que interessa. Lá atrás, antes do Marco Silva ir para o Fulham na Inglaterra, o Marco Silva também era um nome que agradava bastante o Rui Costa, mas pode acontecer, como eu disse, o Abel é um nome que eles acompanham, que gostam, mas eu não vou falar que é por falta de vontade, é porque tem outros nomes na frente. Se por acaso o Pepa não for contratado, não tiver a lista for descendo, o Abel surge como opção, e aí resta saber se o Abel vai querer ou não. Mas é uma... tá atrás do Pepa, hein? A torcida do Palmeiras não vai gostar de saber isso aí. O Bruno, por que tanto técnico português tem saído, hein? Por que Portugal está revelando? Por que tanta gente vira treinador de futebol com relevância saindo aí de Portugal? Eu acho que eu sei por onde vai a resposta, mas eu quero que você conte. Acho que eu vou levar por dois lados. Evidentemente que há mais explicações, mas eu vou me centrar em duas que para mim são primordiais. Primeiro, o lado acadêmico do futebol português. Aqui estuda-se muito, eles têm essa cultura de estudar desde cedo, de se formar, de ir atrás. Há uma partilha muito grande de conhecimento, diferentemente do Brasil, só agora com os cursos da CBF isso tem acontecido de forma maior, mas ainda assim é aquela coisa para inglês ver, basicamente. Aqui não, aqui de fato os treinadores conversam, fazem cursos juntos, trabalham, partilham conhecimentos, partilham ideias, eles não têm qualquer... Claro, um outro ali não se bica, não tem lá uma boa relação, mas no geral eles partilham conhecimento. Então a essência do treinador português é o lado acadêmico, é estudar. Não à toa, muitos são chamados de professor, mister, ou seja, tem essa questão de respeito por ser pessoas do lado acadêmico. Mesmo aqueles que saem... O próprio Abel Ferreira, por exemplo, ainda como jogador, já estudava, já fazia cursos, já se preparava, porque sabia que assim que terminasse, viria a ser treinador, enfim, e deu esse grande treinador que o Brasil tem visto. E o outro ponto, para mim, que é crucial, é a facilidade de adaptação. O português, para mim, na Europa, ou no mundo, mas na Europa, porque, enfim, moro na Europa, eu vou falar com mais base aqui, tem um poder de adaptação muito fácil, é muito desprendido. Consegue ir para a Inglaterra já sabendo falar inglês e se adaptando. Não sofre, que nem o Brasil. Por exemplo, um brasileiro que vem para Portugal vai sofrer com frio, mesmo tendo as vantagens, vai sofrer com frio, vai se incomodar com a xenofobia, enfim, vai ter problema, sabe, para achar emprego, enfim, várias questões. O português é mais maleável, ele vai para onde tem que ir e se adapta, vai sofrer, mas passa por cima com mais facilidades que nós brasileiros, por exemplo, passamos na Europa. Então, a chance do sucesso ser atingida é maior. Se você se adapta bem ao teu contexto, a chance de você atingir o sucesso é maior. Dizem que há 10 milhões de portugueses em Portugal e 10 milhões de portugueses fora de Portugal, né? E o português fala inglês desde muito cedo, melhor do que espanhol, italiano e francês, por exemplo. Né? E fala inglês desde cedo. E tem a facilidade de aprender o espanhol, a facilidade de aprender o francês. Aqui, as escolas, desde cedo, você aprende o português, ou enfim, quem mora aqui em Portugal, aprende o mandarim e o inglês desde criança. É quase que obrigatório nas escolas. O mandarim tá rolando também. Eu sempre comentei que, por exemplo, quando eu morava em Madrid, era muito difícil achar um cinema em que eu conseguisse assistir filmes com legendas. Os filmes no cinema, na Itália, na Espanha e na França, na grande maioria dos cinemas, não sei se isso mudou, deve ter mudado um pouquinho pela internacionalização dessas cidades, mas não muito. Os filmes são dublados, né? Dublados. E em Portugal, não. Portugal é legendado até na televisão aberta. Então, as pessoas ouvem inglês desde de mais cedo. Para quem está acompanhando o podcast Futebol Sem Fronteiras em vídeo, no canal do Futebol Sem Fronteiras, dê seu like, inscreva-se no nosso canal para saber quando a gente faz as transmissões. Quem está acompanhando no canal UOL, dê o like também, siga a programação do canal UOL. A gente faz uma rápida pausa para o comercial e volta já já. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Estamos de volta com o podcast Futebol Sem Fronteiras. Hoje recebemos Bruno Andrade, colaborador aqui do UOL, da CNN
em Portugal, mora em Lisboa há 6 anos. O Jamil Chad, infelizmente, por um probleminha de saúde na família dele, não pode estar com a gente hoje. Bruno, no começo do podcast eu falei sobre, eu chamei o derby eterno entre Benfica e Sporting de derby da Covid, né? A gente teve uma cena muito feia na semana passada no futebol português. Belenenses e Benfica, o Belenenses, que é o time de Lisboa, você falou que só tem 2, pô. Não, mas Calma tem aí. que explicar. Belenenses SAD, porque eles não são... Assim, existe o histórico Belenenses, os Belenenses, que infelizmente hoje está na 3ª divisão. E existe o Belenenses SAD, que se desmembrar, que eles se separaram, um clube ficou na 1ª divisão, o outro caiu. O tradicional foi o que caiu, que começou do 0 na 4ª divisão. Por isso que eu digo que hoje Portugal não tem mais a rivalidade com os outros aqui, porque está lá embaixo. Mas o torcedor do Belenenses tradicional, de sempre, que mora lá em Belém, não torce por esse Belenenses atual, o SAD? Tanto é que o Belenenses SAD, quando tem jogos dentro de... Primeiro que o estádio do Restelo, que é o estádio simbólico do Belenenses, continua com o Belenenses tradicional, que caiu. O Belenenses SAD, que é uma espécie de clube-empresa, essa bem palavra, um clube-empresa que continua na 1ª divisão, não tem torcida. E os poucos que vão são lá 100 torcedores que, muito sinceramente, são pagos pelo clube para estar lá. Mas joga no Restelo? Não, joga no Jamor, no outro estádio. Ah, tá jogando no Jamor, lá na Floresta. Na Floresta, lá em Oeiras. Ou seja, são clubes totalmente diferentes. Então, esse Belenenses SAD, por isso que se você falar que o jogo do Belenenses contra o Benfica, se o torcedor do Belenenses escuta, não, o Belenenses SAD, o Belenenses, a gente tá lá embaixo, mas vai voltar. É como se o Bragantino tivesse virado Bragantino e Red Bull Bragantino. E aí o Bragantino, preto e branco, tradicional, que foi vice-campeão brasileiro, continuasse lá na 3ª, 4ª divisão. Exato. E o Red Bull Bragantino tivesse na 1ª. Realmente, aí lá em Bragança, ninguém ia gostar do Red Bull Bragantino. Né? Ou como se fosse um clube empresa, é isso, que é um clube tradicional que depois virou clube... Agora, pensa o seguinte, vamos tentar resumir de uma forma mais fácil, que hoje o Red Bull Bragantino acabasse, continuasse só como Red Bull e o Bragantino. Todo mundo que torce por Bragantino vai voltar a ser do Bragantino, não tá nem aí pro Red Bull. Eles mantiveram o nome Belenense SAD, você vê, me enganaram. Até isso é uma briga na justiça. O Belenense tradicional tá na justiça para que eles não usem o nome Belenense. Não usem o nome, justo. E conseguiram que eles não usassem o símbolo, tanto é que o símbolo foi modificado, porque o símbolo com a cruz e tudo mais ficou com o Belenense tradicional. O atual é um B, praticamente, mais moderno. Olha só. Esse SAD jogou com o Benfica na semana passada. O Belenense SAD, aliás, tem uma informação no Diário de Notícias, que é um dos principais jornais de Portugal, que mais de 100 casos da variante Omicron em Portugal estão, de alguma forma, relacionados ao Belenense SAD. Quer dizer, o surto começou no clube, ou que está ocorrendo no clube, e é via clube Belenense SAD que chegou a variante nova. Isso é oficial. A nova variante surgiu em Portugal e teve seu epicentro no Belenenses, e depois o Belenense SAD. E daí em diante isso se misturou entre funcionários, familiares, então está concentrado em 100 casos de pessoas ligadas direto ou indiretamente ao Belenense SAD. E a gente sabe que essa nova variante ela é muito transmissível. Tomara que ela seja pouco nociva. Isso seria uma grande notícia, né? Que aparecesse uma mutação do vírus muito transmissível e pouco nociva. Isso é o que vai transformar a epidemia numa coisa endêmica, que faz parte do nosso dia a dia, mas que não vai nos tirar tantas vidas. E nesse surto já, que a gente não sabia que era da Omicron, mas agora a gente sabe, o Belenenses entrou em campo contra o Benfica na semana passada com 7 jogadores, goleiro jogando na linha, ou jogador de linha no gol, uma coisa lamentável. Entraram em campo 7 jogadores e 2 eram goleiros. Um ficou no gol e o outro jogando na linha. Jogou como volante. E bem, tu perdeu de 7-0. Eu tenho até vergonha de falar isso daqui, meu. A imagem esperado, que isso passa... É de várzea, né? É uma várzea que a gente espera ver aqui no campeonato estadual. Não, mas não eu digo mais, nem na várzea acontece. Quando a gente vai jogar na várzea e chega lá o teu time com 8, o meu com 6, a gente faz o quê? Não, 7 contra 7, ou tira 2 e joga 6 contra 6. Até na várzea há um bom senso de ser o mesmo número de jogadores.
E o Benfica ganhou por 7-0, o jogo nem chegou até o fim, porque um jogador do Belenense sentiu uma indisposição, e aí ficou com menos de 7 em campo, o jogo teve que ser paralisado. E a gente pode falar claramente que foi tudo orquestrado para que acontecesse. No intervalo do jogo, minto, é importante relembrar, o Belenense entrou em campo com 9 jogadores. Depois do intervalo, eles voltaram com 7. E assim que recomeçou o segundo tempo, um deles caiu, chutou a bola para fora e caiu para 6. E abaixo de 7, no caso 6, a Liga é obrigado a dar como encerrada a partida. Pois é. E aí rolou o medo de, com esse surto tão grande no Belenense SAD, o Benfica tivesse um surto, já que os jogadores estiveram ali se encontrando dentro de campo. Não há provas, mas há estudos que mostram que a transmissão dentro de um jogo de futebol ela é muito difícil de ocorrer, né? Porque os caras estão ao ar livre. Esses 9 que entraram em campo foram liberados pela DGS, que é a autoridade de supostamente saúde. Supostamente não estavam contaminados também. Que eles não estavam contaminados. Então, os outros todos, os 20 e tantos, depois, esses sim ficaram em casa. Então, esse derby de sexta, Benfica e Sporting, muito se fala ao longo da semana desse medo. O Benfica, no fim, fez testagem e ninguém com Covid. No caso do Sporting, apareceu o Coates, zagueiro uruguaio, que é um titular absoluto do Sporting, com Covid, suspeitas de alguns jogadores. O derby vai acontecer do mesmo jeito, mas foi o tema, falou-se mais de Covid, da chance de surto aqui, surto ali, do que propriamente do jogo, né, Bruno? Chance de surto, chance de adiar a partida, de não ter partida, porque agora tudo vai ser colocado em causa. Como houve essa vergonha do 11 contra 9, depois 11 contra 7 do Belenense SAD, tudo agora vira discussão, e uma discussão justa, e as informações agora de última hora, já todas oficiais, a gente pode falar tranquilamente, porque durante a conversa nossa já foram chegando as mensagens oficiais. O Benfica, de fato, não tem qualquer caso de Covid confirmado, ou seja, o Jorge Jesus vai ter à disposição todos os seus jogadores, menos, claro, o Lucas Veríssimo, que recentemente passou por uma cirurgia no joelho, e o Sporting confirmou somente o Coates. Existiam suspeitas, outros 5 ou 6 jogadores, de um teste de ontem para hoje, mas o teste PCR, que é aquele que vale de fato, o Sporting recebeu hoje comunicado que é apenas o Coates. Então, o Rubem Amorim não vai ter o Coates por conta da Covid e não vai ter o Palhinha por conta de uma lesão muscular, que vinha sendo o volante no meio-campo, aliás, o volante da seleção portuguesa. Então, mas de fato mesmo com lesão ali, lesão aqui, jogo importante ali e tal, não sei o que, com certeza a semana inteira o que se falou, e não só nesse jogo, porque todos os outros jogos, por exemplo, Moreirense e Tondela sábado, já foi adiado, porque o elenco inteiro do Tondela foi colocado em isolamento, porque 7 jogadores acusaram Covid, e havia suspeitas em todos os outros casos do clube. Então, a DGS, repito, que é a Direção Geral de Saúde de Portugal, isolou o Tondela, e não tendo jogadores à disposição, porque, passar essa informação. Em Portugal, eu não sei qual é o critério nos outros campeonatos, mas em Portugal, se você tiver 7 jogadores, repito, olha que absurdo, 7 jogadores disponíveis para jogar, tem que ter jogo. Se você tiver 6, não. Aí você pode falar falta de comparência e o jogo não acontece e ninguém sofre consequências. Mas se você tiver 7 jogadores livres, você tem que ir para campo. E no caso do Tondela, não tinha ninguém livre, o jogo foi cancelado. Que coisa, né? Que coisa. O jogo é sexta por causa da Champions League, né? O jogo foi adiantado para sexta-feira, porque o Benfica tem jogo importante contra o Dinamo de Kiev, e o Sporting, que começou perdendo as 2 primeiras, levando goleada do Ajax, ganhou as 3 partidas seguintes e já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo é sexta às 7h30 aí, Bruno? 8h30. 8h30, então 5h30 da tarde. Exato. Na sexta-feira. Com o público, com casa cheia na Luz, né? Não há restrição de público por hora. Não, então isso era outro ponto importante para atacar. Ontem a Liga se reuniu com os médicos de todos os clubes, os representantes médicos de todos os clubes, e traçaram 3 novas diretrizes, mudanças que, enfim, todo cuidado é pouco, e eu vou discutir depois, que eu acho que deveria ter colocado em causa outras mudanças. Obrigaram de novo, porque já havia caído essa regra, testes 48 horas antes da partida, ou seja, mais testes ainda. Voltar a usar máscara no banco de reservas, algo que havia sido cancelado, e a outra era a redução do público. Eu não me recordo agora qual é a porcentagem, mas a partir de agora, enquanto não houver novas mudanças, os estádios não podem ter lotação máxima.
Isso já vale para amanhã. Isso já vale para amanhã. Cada clube pode definir, porque é proporcional ao estádio, não é aquela coisa do 50%, não. Eles colocam proporcional ao estádio dos seus clubes, que mandam suas partidas. Eu não me recordo agora qual é a porcentagem para cada estádio, mas certo é que não vai ter lotação máxima nessa rodada e talvez nem nas próximas rodadas aqui em Portugal. A gente já vê alguns estádios vazios pela Europa, não é o caso de Portugal, mas vai diminuir um pouquinho sem contar que isso foram as novas regras da Liga. Você tem que somar também as regras novas do governo. Do poder público, claro. Que aplicam agora de novo. Não basta só ter o certificado de vacinação. Você tem que ter um teste anti-higiênico negativo e não sei o quê. Ou seja, tudo isso vai afastando o torcedor. Primeiro, por conta da pandemia, o medo de ser infectado. Segundo, essa parte burocrática de ter que ter o certificado, o ingresso já é caro e depois ter que fazer um teste negativo, ou enfrentar a fila e ter medo de ser infectado. Ou seja, se não bastasse, por bem, nesse caso, a limitação na lotação, ainda vai haver uma queda de público muito por conta das restrições do governo e o medo do público por si só. É uma pena que isso esteja voltando ao noticiário, né? Realmente há mais uma onda de contaminações que chega na Europa, por sorte ainda com não muitas hospitalizações, não muitas mortes, mas os europeus estão recuando nessas liberações todas dos últimos meses para controlar um pouquinho esse alto índice de contaminação que está ocorrendo no momento. Para a gente encerrar, Bruno, conta para a gente o teu lugar preferido aí de Lisboa, o lugar que você gosta de visitar, um restaurante, um lugar turístico, onde que quem vai para Lisboa, além do óbvio, né, não pode deixar de dar uma passadinha. O bom de Lisboa, e você conhece Lisboa também, em 2-3 dias, um turista que vem passar um curto prazo aqui de férias conhece tudo. É tudo muito perto. Os pontos turísticos são perto um do outro, você consegue descobrir várias culinárias, quase que tudo no mesmo ambiente. Eu moro perto do Pastel de Belém, o famoso Pastel de Belém, 2 ruas atrás do Pastel de Belém. Então é muito próximo ao Rio Tejo. Então, o que eu gosto mais de fazer com a minha esposa ou sozinho, enfim, depende muito do dia, é descer, porque é muito perto da minha casa até o rio, não dá 500 metros. Eu vou até o rio e ando na margem do rio, até a ponte 25 de Abril, que é o cartão postal, um dos cartões postais da cidade, que tem o Cristo Redentor do outro lado do rio. Então, a minha zona preferida na parte mais turística é essa parte do rio, a região do Belém, do Restelo, enfim, essa parte mais próxima ao rio. E numa questão mais noturna, eu acho que todo brasileiro, enfim, todo estrangeiro que vem para Lisboa tem que conhecer o bairro Alto Caio Sodré, que é na Baixa de Lisboa, uma região mais noturna, mais turística para comer e para beber. Nomes assim de cabeça, eu não vou me recordar porque era mais bar aqui, mais restaurante aqui, mas para conhecer isso, quem vai para Lisboa, para além da parte turística, que agrega muito, com museu, enfim, com várias coisas interessantes, tem aquela questão, é isso, ir para o bairro Alto e para o Caio Sodré, que são os bairros que te proporcionam uma vida noturna, e aqui para o Belém, para o Restelo, que é uma parte mais da paisagem, assim dizendo. Ali no Caio Sodré tem o Mercado da Ribeira, Mercado da Ribeira. O Mercado da Ribeira que é espetacular, foi todo reformulado, agora ele chama Time Out, né? Tem um naming rights ali do Mercado da Ribeira, e tem vários dos bons restaurantes de Lisboa, de Portugal, com pequenos, né? Concentram ali, são vários ficam concentrados no mercado, né? E eu também adoro, olha, muito legal que você citou, que você mora num lugar super legal. Eu adoro ali aquela região de Belém, e essa caminhada realmente de Belém até a ponte 25 de Abril, ela é muito legal, né? Tem um restaurante carinho, mas muito bom ali, que é o Sud, que tem um parquinho infantil do lado, que era o único que ficava aberto na pandemia. Eu sempre levava meus filhos lá. Já fechou, agora reabriu, mas ficou um bom tempo fechado. Tem o Sud, Cafeim, tem uns ali, o Mate tem um museu de isso, arte. tem aquela ponte ali do Mate, né? Que é um museu que fica na beira do Tejo, que eu moro nessa região aí, é tudo pertinho para mim, então perto do muita Rio. Muita gente andando ali de bicicleta, de patinete, que tem muito patinete, o trotinete, né? Trotineta. O que a gente chama de patinete, que é para alugar, tem muito. Tem muita coisa legal ali, essa margem do Rio Tejo é um negócio espetacular. Venta um bocadinho. Mas venta muito, eu não sei. Eu acho que venta tanto que eu não consigo perceber em quantos milhões de anos
o continente sul-americano não juntou com a Europa ainda, meu, porque venta tanto que a Terra deveria mexer, porque é impressionante quanto venta aqui. Ainda bem que eu tenho Quantos graus cabelo, aí agora, meu. Brunão? Tá pegando aí o inverno ou nem tanto? Não, agora tá aqui 14, tá de dia ainda, a noite tá fria por isso mais. que Portugal é bom. Tá todo mundo debaixo de neve aí, vocês com 14 graus. Não, isso é, nem se Faz compara. muita Por isso que eu falo aquela vantagem do brasileiro não se sentir tão deslocado, porque o frio aqui é o frio, mano, não é o frio do restante da Europa. Quem está aí nesse momento passando 5 dias em Lisboa, que eu deixo o meu grande abraço, é o professor Pasquale. Grande abraço para o professor Pasquale, que está aí no bairro da Lapa, visitando por 4, 5 dias a cidade de Lisboa, que é maravilhosa. Lisboa é uma cidade realmente espetacular. Brunão, cara, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui. Nossa, trouxe muita informação legal sobre Benfica, Sporting, a rivalidade, Jorge Jesus, Abel Ferreira. E você acompanha o trabalho do Bruno aqui mesmo, quem está vendo a gente no canal UOL, como eu disse, né? Tem gente que acompanha a gente no canal do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, não esqueça do likezinho, de se inscrever no nosso canal. Tem gente que assiste a gente ao vivo às quintas-feiras, às 3 da tarde, no canal UOL. E no UOL, o Bruno também escreve muito sobre o mercado, as informações que vêm aí da Europa. Obrigado, viu, Brunão? Foi um grande prazer. Valeu, Júlio. Obrigado pelo convite, bom falar contigo, bom compartilhar informação e conhecimento. Uma pena o Jamil não ter participado também, mas foi em grande na mesma e estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite, contem comigo e um abraço para todo mundo aí no Brasil. Esse foi em grande mesmo, é bem português, hein? Então, às vezes passo, e eu falei uns pois de vez em quando, pois, em grande. Foi em grande mesmo. Boa. Mesmo. E o Jamil volta na quinta-feira que vem, também muita saúde, a família do Jamil. Um abraço, gente, a gente volta quinta com o podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.